Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, aqui quem está falando é a professora Iracilda. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de história, né, sobre os patrimônios históricos e culturais, certo? Na aula passada vocês já viram sobre o que são patrimônios históricos materiais e imateriais. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Aí aqui nós temos aula de história, patrimônios históricos, materiais e imateriais. Então, patrimônios materiais e imateriais, o que são, né? Na aula passada, como eu já falei, vocês tiveram várias informações sobre esse assunto. A professora deu alguns exemplos, inclusive de tipo de patrimônio que temos aqui na nossa cidade de Fortaleza, certo? Então, vamos aqui acompanhar o texto com a Proirá e depois vocês vão ter a oportunidade de fazer duas atividades que vão ser feitas como atividade para casa, tá certo? Vamos ver então. Então, vamos lá. Como você viu, existem patrimônios culturais materiais e imateriais. Os patrimônios materiais são mais fáceis de pensar, já que geralmente podemos visitar, tocar ou transportar, como edifícios, estátuas, objetos ou obras de arte. Os patrimônios imateriais estão relacionados com tradições e práticas sociais e culturais importantes para a identidade do povo de uma região ou de um país. Podem ser incluídos como patrimônios materiais. Olha aí os exemplos, né? Saberes como o modo artesanal de produzir o queijo de Minas e o bolinho caipira. Como vocês viram na aula anterior, né, foi falado sobre essa produção de queijo, do queijo de Minas, que foi considerado, né, no ano de 2008 como um patrimônio imaterial. Outros exemplos, celebrações. Que tipo de celebrações, né? São as festas populares, o carnaval, a forma de expressão, né? Caracterizada por danças, como o frevo, né? E o samba. Tudo isso, né, é considerado como um patrimônio imaterial. E até mesmo as feiras, como é o caso da feira de Caruaru, em Pernambuco, certo? Então, esses patrimônios aí são considerados imateriais, certo? Diferente dos materiais, que é como foi falado, né? Que são os edifícios, são as estátuas. Inclusive, vocês viram que existem os patrimônios materiais imóveis, né? É imóvel, imóvel. Imóvel é são as casas, são os prédios, os sítios arqueológicos, né? E o móvel são aqueles que você pode movimentar, pode tirar de uma, por isso que é chamado de móvel, né? Que são as obras de artes, que são documentos, né? Tudo bem até aí? Aí aqui nós temos uma representação, né? Uma imagem representando, né? Os tipos de patrimônios, né? Que foi falados, imateriais. Aí nós temos aí ao lado a legenda, né? Em 2012, o frevo, que a gente falou anteriormente, dança tradicional do estado de Pernambuco, entrou para a lista de patrimônios imateriais do Brasil. Na foto, dançarinos de frevo em Recife, Pernambuco, né, em 2018, né? Isso é uma dança muito bonita, né? E tradicional aí dessa região, né? Desse estado, também no carnaval, né? As pessoas gostam muito de dançar o frevo.
Então é muito importante a gente conhecer e saber que bens, né, são esses, né? Aí nós temos também uma outra imagem, né, que tem aí: bem-vindos à Feira de Caruaru, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, que é aí onde acontece, né, a feira em Caruaru. Aí do lado tem a legenda, né? Em 2006, a Feira de Caruaru, um dos mercados ao ar livre mais tradicional do país, foi declarada Patrimônio Imaterial Nacional de Caruaru, Pernambuco, 2010. Certo? Então, aí são dois exemplos para vocês entenderem, né, e diferenciar o que é um patrimônio material e o que é um patrimônio imaterial, né? Que ele está falando que são os saberes, né? As danças, tudo isso, as manifestações que a gente considera como um patrimônio imaterial, ok? Aí aqui tem uma curiosidade, né? O livro traz uma curiosidade. Se vocês sabiam, com certeza eu acredito que vocês já têm um conhecimento, né? Então vamos ler aqui o texto para a gente ter mais ainda um conhecimento mais apropriado. Em 2008, a capoeira foi conhecida como uma importante expressão da cultura brasileira. Esse esporte, que mistura música, dança e arte marcial, chegou ao Brasil com os africanos escravizados, ainda no século XVI. Como forma de despistar os senhores escravocratas, os africanos faziam a luta parecer uma dança, com o auxílio de batidas de tambor, palmas e o toque de berimbau. A gente vê muito isso em algumas novelas, né, que apresentam nas redes de televisão, né? Então, em algumas novelas eles fazem, né, a roda de capoeira, porque é vista como uma atividade física, né, normal. A capoeira foi uma importante manifestação cultural e de expressão corporal dos africanos escravizados, ajudando-os a manter ligações com suas origens, lidar com as angústias e resistir à escravidão. Então, eles encontraram, né, uma forma de despistar os senhores, né, do que eles estavam planejando, alguma coisa assim, né? E aí eles criaram esse tipo de dança, né? Que é usado esses instrumentos, né? O berimbau. Inclusive lá na nossa escola, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem no período presencial, né? Tem essa aula à noite, depois quando encerra o expediente, na nossa escola tem um professor que dá aula de capoeira. No início do século XX, a prática da capoeira chegou a ser proibida, pois era considerada perigosa e violenta. Só foi liberada na década de 1930, né? Porque era uma forma também deles se defenderem contra quem viesse com confusão, brigar e tudo. Então, era uma forma deles fazerem a defesa deles, né? Era uma luta, por isso que era chamada de perigosa e violenta. Em 2014, a capoeira foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade, sendo reconhecida como prática cultural não só de brasileiros e africanos, mas de todas as pessoas do mundo, né? Do mundo todo. Por isso que é reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. Hoje, o esporte é praticado em mais de 160 países e foi reconhecido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, como um patrimônio da humanidade. Então, isso é muito importante. Tudo bem até aí? Aí tá aqui um exemplo, né? Uma roda de capoeira na Bahia em 2014. Né? Um exemplo aí bem, que é o que a gente vê, né?
Pronto, lá a gente viu o assunto, né? Aprofundando um pouco mais sobre os patrimônios materiais e imateriais, né? O que são considerados patrimônios da humanidade, né? E aí, a atividade que vem para vocês, proposta, na página 188, certo? Tem aqui, atividade de casa, página 188. Entre em ação. Agora que você conheceu alguns exemplos de patrimônios, é a sua vez de pesquisar sobre a sua cidade. Siga o roteiro para realizar a atividade. Então, vocês vão prestar bastante atenção e o que é que vocês vão fazer, né? O que é que o livro está pedindo, né? Proposta do livro. Aí, vamos lá. Primeira questão. Com a ajuda dos colegas e do professor, que não vai ser, né? A ajuda do professor, vocês vão realizar a atividade em casa com a família, tá certo? Então, vocês vão escolher um patrimônio cultural material ou imaterial, pode ser um ou o outro, ou pode ser os dois, né? Da sua cidade ou do seu estado, e represente-o por meio de uma fotografia ou um desenho. Escreva uma legenda explicando, igual como tinha lá na roda de capoeira, né? Como tinha lá no frevo, tinha a imagem e a legenda explicando, né? Que patrimônio era aquele. Aí vocês vão, os 3 pontinhos aí, ó. Qual é o nome do patrimônio escolhido? Qual foi o patrimônio escolhido? O que ele representa e onde ele está localizado. Já dá uma dica bem boa para quando vocês forem pesquisar, vocês já vão atrás dessas informações, tá certo? Aí aqui não tem o espaço, mas no livro de vocês tem lá um espaço para vocês colocarem. Vocês também podem realizar essa atividade numa folha, né? Se no caso a foto não caiba no livro de vocês, o desenho, aí vocês podem usar a criatividade, tá certo? A segunda questão. Por que esse patrimônio, esse que você escolheu, é importante para a sua cidade ou região? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer, né, se ele é importante ou não, mas você vai justificar por que ele é importante. Essa é a atividade da página 188. Agora, nós vamos para outra proposta de atividade que tem. Pronto, aqui na página 191, né? Vocês vão estar fazendo essa outra atividade. O que é que diz aqui? Primeira questão. Pesquise em jornais e revistas e na internet alguns patrimônios culturais, materiais e imateriais do Brasil. Lá na outra ele pede da sua cidade, né? Da sua região. Aqui ele pede do Brasil, do país. Depois imprima, recorte e cole 2 exemplos de cada nos espaços a seguir. Aí nós temos aí 2 espaços. Antes ele diz assim, lembre-se de escrever uma legenda explicando o que é, onde fica cada um deles. É a atividade bem parecida com a anterior, certo? Só que lá ele pede da cidade que você mora, né? E aqui é do Brasil, vocês podem escolher. Aí a segunda questão, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, apontando os exemplos de cada tipo de patrimônio. Aí nós temos, né? No número 1, o patrimônio material, número 2, patrimônio imaterial. Aonde for patrimônio material, vocês vão colocar o número 1. E aonde for patrimônio imaterial, vocês vão colocar o número 2, tá certo? Então, assim, essas atividades, essas pesquisas, é proposta do livro. Vocês vão lá nas páginas, quando vocês forem fazer as atividades, vocês podem ler novamente, que aqui está um pouco diferente do que está lá no livro. Só os textozinhos que eu coloquei, né? Para ficar um pouco diferente do livro, mas é a mesma coisa que está registrada lá no livro, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido mais ainda o que seja patrimônio material e imaterial, certo? Realizem as atividades com capricho, bem interessante que vocês mostrem o que vocês aprenderam, né? Que vocês tiveram interesse de fazer a atividade, tá certo? Então,
até a próxima aula, até o nosso próximo encontro e bons estudos na aula de história, no conteúdo que vocês podem também estar pesquisando, se aprimorando um pouco mais, fazendo mais pesquisas sobre o assunto, tá certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.